Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, aqui quem fala é o Christian Farias e no vídeo de hoje a gente vai estar vendo sobre shader, especificamente sobre o Mixed Reality Standard Shader e o que a gente consegue fazer além de alguns exemplos. Beleza. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é estar acessando o repositório do Mixed Reality Toolkit da Unity para estar baixando a cena de exemplo, o pacote de exemplo, porque lá a gente consegue ver vários materiais, né, pré-configurados com o Mixed Reality Standard Shader. Eu já vou explicar certinho para vocês o que é um shader, o que é um material, tá? Enquanto vou estar conversando com vocês enquanto faz o download aqui. Então a gente está aqui na página do repositório, viemos aqui em Releases, tá? Vamos até o final da página, onde a gente encontra Assets. E aqui em Assets, então, a gente baixa o Examples. Somente são 55 MB só. Vou deixar baixando aqui. Beleza. Certo, e o que é um shader, né? Um shader nada mais é do que uma instrução, uma programação que a gente faz para a placa de vídeo, para a GPU, né? Dizendo de como deve ser renderizado aquele objeto 3D em específico, né? Então a gente tem questões de iluminação, de sombreamento, né? Tem materiais que tem reflexo, todo esse tipo de programação a gente faz no shader, tá? Então a gente consegue estar programando um shader. Tanto linhas de código, né, com a Unity, quanto também, né, com o novo render pipeline da Unity, com o shader graph, a gente consegue estar programando, né, visualmente com nodes, né, com blocos, assim como é feito no Cycles ou no Eevee, né, para quem usa o Blender já deve conhecer, aí no Blender 2.8 em diante, né. Então, beleza, isso é um shader. E o que seria um material? O material nada mais é do que uma instância com informações de um shader. Então, por exemplo, se a gente tem um material, o material da mesa aqui, por exemplo, tá? O material da minha mesa, uma mesa de madeira, vocês não estão conseguindo ver, mas é uma mesa de madeira, tá? E ela é opaca, né? Ela é opaca, não tem reflexo, né? E ela gera sombra. Então, ela vai dar instrução ali, ela vai indicar para o shader que ela tem uma textura de madeira e que ela não tem reflexo, né? E o shader vai entender esses dados e vai renderizar eles, dando instrução para a GPU, certo? Então, a gente pode ter um shader genérico, onde engloba vários materiais, ou a gente pode ter um shader específico. Por exemplo, a gente pode criar um shader para água, né? Em que ele faz a animação das ondas ali através de texturas procedurais, por exemplo. Tá? Então, dá para fazer muita coisa com shader. Enquanto eu estou falando, né, eu estou passando aí alguns vídeos aí, algumas imagens de shaders de exemplo para vocês dar uma olhadinha como é que era feito na Unity e tal. E, bom, basicamente a gente vai ver certinho na prática, tá? Bom, por que eu estou falando isso? Porque a gente vai estar vendo o Standard Shade da Mixed Reality. Esse cara é muito completo, tá? Dá para fazer muita coisa com esse Standard Shader. Então vamos lá, já baixamos aqui, eu já estou com o nosso projeto aberto aqui, tá? E eu vou estar importando aqui o pacote de exemplo que a gente baixou. Então a gente clica aqui, clica no item baixado, ele vai abrir aqui o pacote dentro da Unity. A gente aguarda um pouquinho, que ele é um pouquinho pesado. Deixa todos habilitados, como já está aqui, tá? A gente dá o import. Beleza, então depois que importou aqui o nosso pacote de exemplo, a gente vai estar navegando aqui dentro do Mixed Reality. Então a gente vem aqui em Mixed Reality, MRTK, Examples, vamos em Demos, procuramos aqui por Standard Shader, abrimos a cena, então a gente coloca aqui Standard Shader Materials, tá? A gente abre essa cena aqui e a gente já pode ver alguns objetos e alguns materiais pré-configurados de exemplos aqui, tá? Então aqui tem as cores, né? Aqui tem alguns objetos
com transparência que a gente consegue estar fazendo. Tem aqui objetos metálicos, né? Objetos com mais rugosidade. Tem uns objetos especiais aqui que a gente consegue estar explorando um por um. Beleza? Vamos começar aqui então com a comparação dos materiais normal. Eu vou estar selecionando aquela cena e dando play aqui para a gente conseguir estar vendo de perto. Então aqui a gente tem os materiais simples, né? Os materiais simples coloridos. Então a gente tem material criado aqui, né? Eu vou ver se eu acho esse material. Deixa eu pegar aqui esse objeto azul. Vou buscar aqui o material dele. Ó, ele está aqui em Standard Assets Materials. Então se a gente selecionar aqui, tá aqui o material, olha só. Ele está com o shader de Mixed Reality Toolkit Standard. Ele é do tipo opaco, né? Ou seja, ele não é transparente. Tem esse Cool Mode aqui, né? E tem aqui todas as configurações que o Standard Shader disponibiliza para gente, tá? Então esse aqui é um shader simples. Se eu pegar aqui, por exemplo, e alterar a cor dele, olha só, eu vou alterar a cor para amarelo. Ó, a cor, então, esse material ele está indicando, né, que os dados da cor, ele está indicando para o shader que a cor é amarela, que a cor tem esses dados aqui de RGB, certo? Então, ele é um arquivinho bem pequeno, só com a instrução dizendo o que tem naquele determinado material, que vai fazer com o que o shader renderize, tá? Então, eu vou voltar aqui e vou pegar a outra cena, a cena de... Cadê aqui? Cena de material, da rugosidade ali. Aqui, beleza. Dá o play aqui. Então aqui a gente tem os materiais metálicos. A gente consegue ver aqui a diferença deles. Então começa do menos metálico aqui e vai até o mais metálico, né? E aqui também tem os smoothness, né? O quanto liso é essa superfície. Então, ao contrário do Blender, né, do Cycles e do Eevee, ele tem o Roughness, né, que é a rugosidade. Esse aqui é o contrário, quão liso ele é, né? Então aqui ele é totalmente, nesse caso aqui ele é totalmente metálico, né, e sem rugosidade, sem rugosidade. Então aqui tem todos os exemplos dos materiais, tá? Agora vamos pegar os materiais mais complexos, aqueles que tem lá na galeria. Vamos abrir aqui. Vou pegar esse cara aqui. Dar um play. Então olha só que legal. A gente tem aqui as bordas com cantos, né? Com cantos arredondados, né? A gente tem aqui as bordas circulares, né? A gente tem, enfim, várias formas de estar fazendo as bordas aqui, como vocês podem ver. A gente tem brilho interno, a gente consegue botar normal mapping, smooth metallic, semi-smooth. Então, são vários tipos de material, de configuração do material que a gente consegue fazer. Inclusive aqui, ó, como vocês podem ver, PBR, né? A gente consegue estar importando aqui textura de metálico, né? Textura de rugosidade, do albedo, do normal mapping. Então a gente consegue estar criando vários materiais bem complexos apenas com um shader, né? Um shader genérico do Mixed Reality Toolkit, que ele é inclusive pensado, né, para o HoloLens. Então ele é otimizado. A gente pode usar aqui da forma que a gente quiser, que ele vai estar otimizado, já pronto para estar sendo utilizado no HoloLens, tá? Então aqui a gente tem exemplos também de corte. A gente consegue cortar aqui usando esse mesmo shader. A gente tem um exemplo aqui de transição, Vertex Extrusion, aqui esse Stencil Test é como se fosse um portal, né? Então a gente consegue estar fazendo portal, enfim, várias coisas que a gente consegue estar fazendo com esse shader, tá? Vamos ver agora, vamos criar uma cena nossa
só para a gente estar configurando ali e vendo item por item desse Standard Shader. Vamos aqui criar uma nova cena. Vamos aqui em Mixed Reality, Toolkit, adicionar a cena e configurar, como a gente já viu algumas vezes. Vou deixar pré-configurado aqui para o HoloLens 2. E vamos aqui na pasta Assets do projeto para a gente começar a criar os nossos assets, tá? Então, botão direito, Create Folder. Vou colocar aqui teste MRTK, que é o nome do projeto. E vou colocar aqui, criar uma nova pasta interna como Materials. Tá? Então a gente tem a pasta Materiais dentro do teste MRTK. Aqui dentro a gente vem em Create de novo e a gente procura por Material. E aqui eu vou colocar Material Teste. Tá? Só para a gente estar vendo aqui todas as propriedades desse material. Então, com ele selecionado, a gente vem aqui ó, no Inspector. Aqui em Shader, a gente seleciona, clica no Standard e a gente vai até lá embaixo, procura por Mixed Reality Toolkit, tá? E Standard. Aqui então a gente selecionou o Standard, o Shader Standard do Mixed Reality Toolkit. E aqui a gente consegue estar configurando o material. Para facilitar a nossa visualização, eu vou pegar aqui, vou adicionar um objeto 3D do tipo esfera. Então, adicionei aqui o objeto, vou centralizar aqui na cena. Vou chegar mais perto dele aqui. E vou atribuir esse objeto, esse material que eu criei para essa esfera. Para isso tem algumas maneiras de fazer. A gente consegue clicar aqui e arrastar, tá? Ele vai direto para a esfera. Ó. Se vocês verem aqui no cantinho, ele já muda o material, olha só. Ou eu posso vir aqui, clicar na esfera, vir aqui em Mesh Render, nesse component, vem em materiais, e aqui no elemento 0 a gente pode pegar esse aqui e arrastar para cá também, ó, ele vai trocar, ou eu posso vir aqui, a maneira mais complicadinha, clicar nessa bolinha aqui e pesquisar pelo nosso material criado. Então a gente pode pesquisar, por exemplo, se for material utilizado em cena, ou se tiver na pasta Assets. Aqui eu procurar por Material Test, ó, tá aqui o material, então eu consigo selecionar ele. Então a gente consegue também alterar o material de duas formas. Tanto aqui selecionando um objeto que tem esse material, ou, né, clicando aqui, ou a gente clicando no material e editando ele no Inspector. Beleza? Então vamos lá. A primeira coisa que tem aqui é o Render Mode, né? No caso aqui está opaco, a gente pode selecionar aqui Cutout, Fade, Transparent, Aditivo ou Customizável, a gente consegue estar customizando o tipo de renderização, tá? Esse aqui é um pouco mais complexo, a gente normalmente utiliza opaco ou Fade e Transparent, tá? Com o Mode também é um pouco mais complexo, a gente não aborda tanto. Aqui o albedo é a cor principal do objeto. Então a gente pode selecionar aqui a cor, vou clicar aqui no branquinho, eu posso selecionar a cor do objeto. Eu posso clicar aqui ó, nesse círculo do lado do albedo para selecionar uma textura. Então eu posso selecionar, por exemplo, a textura aqui de um abacate e ele vai multiplicar o RGB dessa textura com a cor que eu selecionei. Então ele vai pegar a textura do abacate e vai multiplicar pelo vermelho e vai ficar esse aspecto aqui, ó. Se eu pegar e botar branco, né? 1 vezes 1 é 1, né? Então ele não vai ter uma diferença de cor. O Channel Map aqui é caso a gente queira utilizar o PBR, tá? Aqui a gente tem a configuração de metálico, a gente tem a configuração de smoothness, tá? A gente tem uma propriedade se a gente quiser utilizar o normal map. Eu vou habilitar aqui, vou ver se eu acho alguma textura. Vou pegar esse bricks aqui, ó. Então olha só que legal. Ó, ele consegue estar criando relevo sem mexer na malha, né? Isso aqui é tudo instrução que o shader dá para a GPU de fazer esse esquema de profundidade. Então se eu pegar aqui e colocar, por exemplo, esse mesmo bricks aqui, ó. Eu vou procurar aqui bricks. Não tem. Eu vou tirar essa textura então. Ó, vou botar a cor um pouquinho mais escura. Então aqui a gente já conseguiu fazer uma textura de blocos, né?
Beleza, aí tem o normal map aqui, tem a emissão. Esse emission aqui a gente consegue estar atribuindo uma cor que ele emita. Então, essa emissão ele já vai substituir o sombreamento normal do objeto e vai dar uma opção de emissão como se fosse uma luz mesmo, né? Luz, como não tem sombra, né? Ele acaba sobrescrevendo essa instrução. O Triplanar Mapping é basicamente um mapeamento mundial, um mapeamento V mundial, tá? Então esse aqui dá pra gente estar criando objetos assim procedurais, né? Vou desabilitar esse cara aqui. Aqui o tiling é o quão essa textura se repete no eixo X e Y. Padrão também de shader. Directional Light é se ele vai ficar... se ele vai pegar a iluminação da luz direcional aqui da cena. No caso, se eu desabilitar, ele já vai perder todo o cálculo de iluminação e sombra, né? Esse Exterior Harmonics aqui, ele pega o skybox, né? No caso o céu aqui da cena, e através de um cube map, né? Ele coloca o reflexo no objeto. Mas se a gente não quiser esse reflexo, a gente tira esse Exterior Harmonics, tá? E esse aqui é um reflexo calculado pelo próprio shader, tá? Aí a gente tem um ring light também, que é como se fosse uma emissão, mas a gente consegue controlar, ele é uma emissão de borda, tá? A gente consegue controlar a intensidade dele. Se a gente colocar aqui a cor vermelha e aumentar aqui o poder, olha só que legal que fica. Ele vai pelas bordas, ó. Então a gente tem a borda aqui, tanto do objeto, quanto também as bordas aqui do normal map. Se eu pegar e desabilitar o normal map, ó, ele vai ficar aqui, né, com as bordas acesas, né, com a emissão, e o centro aqui com a cor do albedo, né? Então a gente consegue estar controlando aqui o power, a cor, né? A gente consegue estar fazendo várias coisas só com esse ring light aqui. O Vertex Color é utilizado para objetos que contêm cor em vértices, tá? Que não é o caso aqui da esfera. Vertex Extrusion ele consegue estar fazendo a extrusão da vértice a partir do centro. Então, como aquele exemplo que a gente tinha visto lá na galeria, tá? Clipping Border também a gente consegue setar uma cor para a borda no corte ali. Também a gente viu lá na galeria. E esse Near Fade é legal também porque a gente consegue, quando chega perto desse objeto, né, para ele não simplesmente desaparecer na frente do usuário utilizando o HoloLens, né, a gente dá um fade nele. Então, à medida que vai chegando perto, ele vai, né, ficando transparente. Luz de proximidade, tem luz de borda, tem bordas arredondadas, enfim, olha só a quantidade de coisa que tem nesse shader, né? Inner Glow, que é o brilho interno, né? Esse cara aqui, ele serve para principalmente para interface gráfica, aquele efeito de vidro, sabe? Quando a gente move uma interface do Windows, tem aquele efeito de vidro. É esse cara aqui, ele é responsável por isso, tá? E esse Environment Coloring aqui, ele faz a coloração do objeto de acordo com a visão do usuário que tem num determinado eixo. Então aqui, se eu olhar pelo eixo Z, que é esse cara aqui, ó, ele vai ficar azul. Se eu olhar de cima, olha só, ele vai ficar verde. Se eu olhar aqui de lado, ele vai ficar vermelho. Isso aqui é legal para fazer objetos, para o usuário conseguir se localizar em que eixo ele está dentro do próprio dentro da própria aplicação, tá? Então a gente consegue estar habilitando isso aqui. E também para dar uma certa diferença de cor, né? Se a gente não utiliza skybox, reflexão, e tem um material mais simples, a gente consegue estar habilitando esse cara aqui para tá dando uma diferença ali e uma enriquecida, né? Deixando o objeto mais bonito. E aqui tem algumas opções avançadas de
prioridade de renderização e tal. Aqui, Enable GPU Stencing, eu recomendo que a gente sempre deixe habilitado, porque ele vai fazer só uma única instância de material, né? Diferente de se a gente deixar desabilitado, ele vai sempre criar uma instância de material por objeto. Então, por exemplo, se a gente tem mais de uma esfera, ele vai criar um material para cada uma delas, uma instância para cada uma. Se a gente deixa habilitado, ele vai ter um material para as duas, certo? Então a gente consegue estar mexendo nesse material e vai replicar diretamente para as duas, certo? Então, sobre o Standard Shader, é basicamente isso, tá? Ele é bem complexo, dá pra gente estar baixando ele aí. Eu recomendo, né, inclusive, que vocês baixem essa cena de exemplos e explorem cada material um por um, tá? Para estar de fato aprendendo como é que funciona cada item daquele ali, tá? Ó, aqui, por exemplo, ó, eu vou pegar esse cara aqui, ó, do Clipping Plane. Eu vou mostrar como é que é a borda de corte. Olha só, a gente tem aqui, ó, Clipping Border, tá laranja. Eu vou colocar para verde. Então aqui, como o objeto tem uma emissão, vou tirar a emissão aqui, olha só. Ele dá, onde é o corte, ele fica verde, tá vendo? Olha só, vou botar azul. É porque ele tá multiplicando pelo amarelo interno, né? Vou tirar esse amarelo aqui e botar branco. Ó, então ele tem ali, de acordo no corte, né? Ele muda a cor ali exatamente no corte do clipping, né? Bom, então é isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. A gente conseguiu estar vendo sobre os materiais, né? Peço que vocês deixem aí o gostei, caso tenham gostado do conteúdo, né? Deem sugestões aí, deixem sugestões nos comentários aí, crítica também. A gente vai estar, eu vou estar respondendo cada um comentário. Se você tiver alguma dúvida sobre material, shader, qualquer coisa, tá? Pode estar mandando tanto no comentário quanto no direct, no Instagram ali, eu vou estar respondendo com o maior prazer, certo? Então, é isso aí. Até o próximo vídeo. E até lá. Falou!